Imagine pegar um copo d'água e de repente sua mão começar a tremer sem controle, a água derramando por toda parte. Enquanto os olhares ao redor se fixam em você, ou talvez seja aquele momento constrangedor, quando você precisa assinar um documento importante, sua letra se transforma em rabiscos incompreensíveis, porque seus dedos simplesmente não obedecem mais aos seus comandos. Para muitas pessoas com Parkinson, esta não é uma situação hipotética, mas uma realidade diária dolorosa que vai muito além dos tremores visíveis que todos conhecem. É uma luta silenciosa contra um corpo que parece ter desenvolvido vida própria, uma batalha que muitas vezes leva ao isolamento social, à frustração constante e a um sentimento profundo de perda de controle sobre a própria vida. Talvez você ou alguém que você ama esteja enfrentando esses desafios diariamente e, apesar de todas as medicações e tratamentos convencionais, os sintomas continuam progredindo, deixando uma pergunta angustiante no ar. Existe algo mais que podemos fazer para frear essa progressão, o que muitos neurologistas não têm? Tempo de explicar durante as consultas é que sim, existem fatores que podem estar acelerando silenciosamente a progressão dos sintomas do Parkinson. E, surpreendentemente, alguns deles podem estar escondidos em algo que consideramos saudável, as vitaminas e suplementos que tomamos com a melhor das intenções. Ao longo de vários anos de pesquisa e acompanhamento de pacientes, descobrimos que duas vitaminas específicas, quando consumidas em excesso ou em combinações inadequadas, podem realmente agravar os tremores, aumentar a rigidez muscular e acelerar a perda de movimentos em pessoas com Parkinson. O mais preocupante é que muitos idosos estão consumindo essas vitaminas diariamente, acreditando estar protegendo sua saúde, quando na realidade podem estar contribuindo para o agravamento de seus sintomas. Hoje vou compartilhar com você quais são essas duas vitaminas, o porquê delas afetarem negativamente o Parkinson e mais. Importante o que você pode fazer para ajustar sua nutrição de forma a realmente apoiar a saúde cerebral e potencializar o efeito dos medicamentos que você já toma. Não estou aqui para oferecer milagres ou curas mágicas, mas para compartilhar informações baseadas em evidência científica, que podem fazer uma diferença real na qualidade de vida de quem convive com o Parkinson diariamente antes de começar. Gostaria de saber de onde você está assistindo hoje. Deixe um comentário abaixo e sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta que tiver. Antes de continuarmos com o nosso próximo método, quero te fazer um convite especial. Se você ou alguém que você ama está enfrentando os desafios diários do Parkinson e busca informações confiáveis baseadas em ciência, mas explicadas de forma simples, esse canal foi criado pensando especialmente em você. Aqui compartilhamos regularmente estratégias práticas, exercícios e dicas que têm ajudado centenas de pessoas a recuperar pequenas e grandes independências. No dia a dia, clique no botão de inscrição. Agora é totalmente gratuito e assim você não perderá nenhuma técnica que possa fazer diferença na sua qualidade de vida ou na de seu familiar. Agora vamos continuar com o nosso conteúdo principal. Antes de revelar quais são as duas vitaminas problemáticas, precisamos entender o que acontece no cérebro de uma pessoa com Parkinson e como a nutrição pode influenciar esse processo. No Parkinson ocorre uma perda progressiva de neurônios produtores de dopamina 1, neurotransmissor essencial para o controle dos movimentos. Essa perda acontece principalmente numa região cerebral, chamada substância negra, mas o que muitos não sabem é que esse processo de degeneração é influenciado diretamente por dois mecanismos principais: o estresse oxidativo, que causa danos às células cerebrais, e a neuroinflamação, que acelera a morte neuronal. O papel da nutrição aqui é fundamental, pois certos nutrientes podem aumentar ou diminuir tanto o estresse oxidativo quanto a inflamação no cérebro. Além disso, existe uma interação complexa entre certos nutrientes e a absorção e eficácia dos medicamentos para Parkinson, como a levodopa, que a maioria dos pacientes utiliza. Vamos primeiro falar sobre a primeira vitamina que pode ser problemática para pessoas com Parkinson, entre os muitos suplementos que idosos costumam tomar por recomendação médica ou por iniciativa. Própria a vitamina B6 ou piridoxina se destaca como uma das mais prejudiciais para quem tem Parkinson quando consumida em excesso. Mas como exatamente a vitamina B6 afeta pessoas com Parkinson? Vamos explorar juntos. A vitamina B6 é naturalmente importante para diversas funções no organismo, incluindo o metabolismo de proteínas, a função imunológica
e a produção de neurotransmissores. No entanto, quando uma pessoa está tomando levodopa, o medicamento mais comum para Parkinson, a vitamina B6, em excesso pode interferir diretamente na eficácia desse medicamento. Estudos mostram que a vitamina B6 acelera a degradação da levodopa antes que ela possa chegar ao cérebro e se transformar em dopamina. Essa interferência ocorre porque a B6 atua como cofator para a enzima dopa-descarboxilase, que converte levodopa em dopamina fora do cérebro. Quando isso acontece, menos medicamento consegue atravessar a barreira hematoencefálica, resultando em períodos mais curtos de alívio dos sintomas e maior oscilação motora ao longo do dia U, que os pacientes frequentemente descrevem como períodos on e off mais imprevisíveis. Muitas pessoas não percebem essa conexão e ficam confusas quando seus sintomas pioram. Apesar de seguirem corretamente o tratamento medicamentoso, em um estudo publicado no Journal of Neurology, pacientes com Parkinson que consumiam altas doses de vitamina B6, seja através de suplementos ou alimentos fortificados, apresentaram uma redução de até 50% na eficácia da levodopa. É importante ressaltar que não estamos dizendo para eliminar completamente a vitamina B6 da alimentação. Ela é essencial em pequenas quantidades. O problema está no excesso, especialmente em forma de suplementos. Muitos multivitamínicos populares contêm doses elevadas de B6, muito acima do necessário para a maioria das pessoas. Então, quais alimentos são particularmente ricos em vitamina B6 e poderiam ser problemáticos se consumidos em grandes quantidades? Alguns dos alimentos com alto teor de B6 incluem cereais fortificados, suplementos, multivitamínicos, batata assada, bananas, carne de porco, frango, fígado bovino, pistaches e aveia. Não é necessário eliminar esses alimentos da dieta, mas é importante ter consciência de suas quantidades, especialmente se você notar que seus sintomas pioram após consumi-los. Como você pode equilibrar isso na prática? Primeiro, converse com seu neurologista sobre todos os suplementos que você toma, mesmo aqueles que parecem inofensivos, como multivitamínicos. Segundo, prefira sempre obter vitaminas e minerais de fontes alimentares naturais em vez de suplementos. Terceiro, se você toma levodopa, procure consumir alimentos muito ricos em B6 em horários distantes da medicação, pelo menos 2 horas antes ou depois, para minimizar a interferência. Finalmente, se você precisa tomar suplementos de B6 por alguma razão médica específica, discuta com seu médico sobre ajustes na dosagem da levodopa para compensar essa interação. Como saber se a vitamina B6 está afetando seu tratamento? Alguns sinais incluem variação inexplicável na resposta à medicação, períodos off mais frequentes ou intensos, retorno dos sintomas antes do horário previsto para a próxima dose e aumento da rigidez ou dos tremores, mesmo seguindo corretamente o tratamento. Medicamentoso, se você identificar alguns desses sinais, vale a pena investigar a sua ingestão de B6 e discutir o assunto com seu neurologista. No entanto, lembre-se, nunca faça alterações em seu regime de medicamentos ou suplementos sem orientação médica. Antes de continuarmos com o próximo tópico, quero criar um momento de pausa e reflexão. Existe alguma pergunta sobre o Parkinson que você sempre quis fazer, mas nunca encontrou o espaço adequado para isso? Talvez uma dúvida que parece simples demais para levar ao médico, ou um medo que você guarda no fundo do coração sobre o futuro. Saiba que este espaço é seguro para todas as perguntas. Sem julgamentos ou respostas simplistas, deixe sua pergunta nos comentários. Você pode simplesmente copiar e completar. Minha maior dúvida sobre o Parkinson é muitas vezes a pergunta que você tem é a mesma que dezenas de outras pessoas estão em silêncio tentando responder. Eu prometo que nas próximas semanas abordaremos as dúvidas mais frequentes em vídeos específicos com informações baseadas em evidências, mas explicadas de forma simples e humana. Sua pergunta pode ajudar não apenas você, toda uma comunidade de pessoas que talvez não tenham coragem de perguntar. Agora vamos continuar com nossa segunda vitamina problemática, que pode trazer respostas práticas para muitas das questões que surgem no dia a dia. Agora vamos falar sobre a segunda vitamina que pode ser problemática para pessoas com Parkinson, a vitamina, e quando consumida em altas doses através de suplementos, a vitamina, e que normalmente é conhecida por suas propriedades antioxidantes, pode surpreendentemente causar problemas para quem tem Parkinson. Vamos entender por que a vitamina.
e é um antioxidante lipossolúvel poderoso que, em quantidades adequadas, protege as células contra danos causados por radicais livres. No entanto, quando consumida em doses muito elevadas, principalmente através de suplementos à vitamina, e pode ter um efeito pró-oxidante, ou seja, em vez de proteger as células, ela passa a danificá-las. Isso ocorre através de um fenômeno conhecido como paradoxo antioxidante, onde em altas concentrações os antioxidantes podem se tornar oxidantes para pessoas com Parkinson. Esse efeito pode ser particularmente problemático, pois o estresse oxidativo já é um dos mecanismos centrais de progressão da doença. Adicionar um elemento que potencialmente aumenta esse estresse, pode acelerar a degeneração neuronal. Além disso, estudos recentes têm demonstrado que altas doses de vitamina e podem interferir na atividade de certos medicamentos para Parkinson, como os inibidores da MAO-B. Selegiline e rasagilina, essa interação pode reduzir a eficácia desses medicamentos, ou aumentar o risco de efeitos colaterais. Um estudo publicado no Journal CV, Neurological Sciences, mostrou que pacientes com Parkinson que tomavam suplementos de vitamina em doses superiores a 800 UI por dia apresentavam uma progressão mais rápida dos sintomas motores em comparação com aqueles que obtinham vitamina e apenas através da alimentação. Outro problema relacionado à vitamina e em altas doses é o aumento do risco de sangramentos U, que pode ser particularmente preocupante para idosos com Parkinson, que muitas vezes têm maior propensão a quedas. Isso ocorre porque a vitamina tem propriedades anticoagulantes que em doses elevadas podem prolongar o tempo de coagulação. Então, quais são as fontes comuns de excesso de vitamina? E o principal culpado são os suplementos de vitamina e pura, que podem conter de 400 a 1000 I por cápsula, muito acima da dose diária, recomendada de 15 mg ou 22 UI, outros vilões. Incluem alguns produtos multivitamínicos para idosos e suplementos antioxidantes, certos alimentos como óleo de germen, de trigo, óleo de girassol, amêndoas avelãs e espinafre são naturalmente ricos em vitamina, mas é praticamente impossível consumir doses excessivas apenas através da alimentação. O problema está realmente nos suplementos. Como equilibrar isso na prática primeiro? Sempre priorize obter vitamina e através de alimentos naturais como nozes, sementes, óleos, vegetais e vegetais de folhas verdes em quantidades moderadas. Segundo, se você toma suplementos de vitamina, e converse com seu médico sobre a necessidade real desse suplemento. E considere reduzir a dose para não ultrapassar 150 a 200 UI diárias. Terceiro, tenha especial atenção se você toma medicamentos anticoagulantes ou antiplaquetários, além de inibidores da MAO-B. Neste caso, a supervisão médica é ainda mais importante finalmente. Esteja atento a produtos com alegações milagrosas de combate ao envelhecimento ou proteção neurológica, que frequentemente contêm doses excessivas de antioxidantes, incluindo vitamina. E como identificar se a vitamina está afetando sua condição? Alguns sinais incluem aumento da frequência de hematomas mesmo. Após impactos leves e agravamento dos sintomas, motores do Parkinson após iniciar suplementação com altas doses de vitamina e redução da eficácia dos medicamentos para Parkinson. Particularmente, os inibidores da MAO-B. Se você identificar algum desses sinais, converse com seu médico sobre a possibilidade de ajustar sua suplementação. Lembre-se, embora alguns estudos sugiram benefícios da vitamina e em doses moderadas para a saúde cerebral, as evidências atuais indicam que o exagero pode ser prejudicial, especialmente para quem já tem Parkinson. Estas informações estão sendo úteis para você. Considere se inscrever no canal. É a melhor forma de garantir que você receberá mais conteúdos como este toda semana, criados especialmente para quem convive com o Parkinson. Nossos inscritos sempre recebem as novidades primeiro e tem acesso a todos os nossos vídeos anteriores, que formam um verdadeiro guia para viver melhor apesar dos desafios da doença. Clique no botão de inscrição, agora é rápido, gratuito e pode fazer uma grande diferença no seu dia. Dia agora que falamos sobre as duas vitaminas que podem ser problemáticas para pessoas com Parkinson. Vamos discutir quais nutrientes são realmente benéficos e como montar uma estratégia nutricional que apoie o tratamento medicamentoso e potencialmente retarde a progressão da doença. Entre os muitos nutrientes que podem beneficiar pessoas com Parkinson, destacam-se aqueles com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes equilibradas, além dos que auxiliam na síntese
e funcionamento da dopamina. Vamos explorar os 3 principais grupos. Primeiro, os ácidos graxos ômega 3 encontrados, principalmente em peixes gordurosos como salmão, sardinha e atum, além de sementes de linhaça e chia, os ômega 3 têm potentes efeitos anti-inflamatórios no cérebro e estudos têm demonstrado que podem ajudar a preservar a função neurológica em pacientes com Parkinson. Uma pesquisa publicada no Journal Have Nutritional Biochemistry mostrou que pacientes com Parkinson que consumiam regularmente ômega 3 apresentavam progressão mais lenta dos sintomas motores e melhor resposta à medicação. A recomendação é consumir peixes gordurosos pelo menos 2 vezes por semana ou uma colher de sopa de sementes de linhaça moída diariamente para os vegetarianos. Segundo grupo são os polifenóis, substâncias encontradas em frutas vermelhas e roxas. Chá verde, cacau amargo e azeite de oliva extra virgem. Estes compostos têm ação neuroprotetora, bloqueando alguns dos mecanismos de degeneração característicos do Parkinson. Um estudo de 10 anos publicado no Neurology mostrou que pessoas que consumiam regularmente alimentos ricos em polifenóis, como mirtilos ou blueberries, morangos e chá verde, tinham risco significativamente menor de desenvolver Parkinson, e aqueles que já tinham a doença apresentavam progressão mais lenta dos sintomas cognitivos. A recomendação é incluir pelo menos 3 porções desses alimentos diariamente, com uma xícara de frutas vermelhas, uma xícara de chá verde e um pedaço pequeno de chocolate amargo com pelo, menos 70% de cacau. Terceiro grupo fundamental são as proteínas de alto valor biológico, mas com um detalhe importante sobre o momento de consumo. Para quem toma levodopa, a proteína da dieta pode competir com a absorção do medicamento. Quando consumida simultaneamente, por isso, a estratégia de distribuição proteica ao longo do dia pode fazer uma diferença significativa na eficácia do tratamento. Uma abordagem que tem demonstrado bons resultados é a chamada dieta de redistribuição proteica, onde se concentra a maior parte da ingestão de proteínas no jantar, quando a necessidade de controle motor pode ser menor enquanto se mantém um consumo mais baixo de proteínas durante o dia, especialmente nos horários próximos à tomada da levodopa. Um estudo italiano publicado no Parkinsonism e Related Disorders demonstrou que essa estratégia melhorou significativamente o controle motor durante o dia e reduziu as flutuações on-off em 65%. Nos pacientes, além desses 3 grupos principais, outros nutrientes que merecem atenção incluem a coenzima Q10, que pode ajudar na função mitocondrial prejudicada no Parkinson, o magnésio, que auxilia na função neuromuscular, a vitamina D, que tem sido associada a menor risco e progressão mais lenta do Parkinson, e antioxidantes como vitamina C, em doses moderadas obtidas preferencialmente de frutas cítricas e vegetais frescos. Como implementar essas mudanças na prática? Primeiro, converse com seu neurologista e um nutricionista com experiência em Parkinson sobre como adaptar essas recomendações à sua situação específica. Segundo, implemente as mudanças gradualmente, dando tempo para seu corpo se adaptar e para você observar os efeitos. Terceiro, mantenha um diário alimentar simples, anotando o que comeu e como se sentiu nos períodos on e off. Pode ajudar a identificar padrões e alimentos problemáticos específicos para você. Quarto, lembre-se que a hidratação adequada é fundamental para a absorção da medicação e para a saúde cerebral em geral. Procure beber menos 2 litros de água por dia, distribuídos ao longo das horas em que está acordado. Antes de apresentar nossa próxima técnica, quero fazer uma pausa para celebrar algo que raramente recebe a atenção que merece: suas pequenas vitórias na jornada. Com o Parkinson, você se lembra da última vez que conseguiu realizar algo que parecia impossível, mesmo que seja algo aparentemente simples para outros, como abotoar uma camisa sem ajuda, dar uma volta completa no quarteirão ou simplesmente ter um dia com menos tremores. Essas conquistas precisam ser reconhecidas e celebradas, pois representam sua força e persistência. Diante de um desafio imenso, compartilhe sua vitória nos comentários. Por menor que possa parecer, você pode copiar e completar esta frase: minha pequena vitória recente foi quando eu, ao dividir sua conquista. Você não apenas documenta seu próprio progresso, mas também acende uma chama de esperança em alguém que talvez esteja no início dessa jornada, precisando acreditar que pequenos avanços são possíveis. Suas histórias formam um mosaico de esperança que sustenta a nossa comunidade nos dias difíceis. Agora vamos continuar com nossa próxima estratégia, que pode ajudar você a conquistar ainda mais dessas vitórias significativas. Vamos agora falar sobre como potencializar o efeito da sua medicação para Parkinson através de estratégias nutricionais
específica. Muito além de apenas evitar as vitaminas problemáticas que discutimos, existem abordagens proativas que podem melhorar significativamente a absorção e eficácia dos medicamentos que você já toma. A estratégia mais importante envolve o momento e a composição das refeições em relação ao horário da medicação, especialmente para quem toma levodopa. A principal recomendação é tomar a medicação em jejum, ou pelo menos 30 minutos antes das refeições, 1 hora depois. Isso porque os aminoácidos presentes nas proteínas competem com a levodopa pelos transportadores que a levam ao cérebro, reduzindo sua eficácia. Um estudo publicado no Movement Disorders mostrou que pacientes que tomavam levodopa em jejum apresentavam início de ação 15 minutos mais rápido e duração do efeito 45 minutos, maior em comparação com a tomada durante as refeições ricas em proteínas. Esta simples mudança de horário pode representar horas adicionais de bom controle motor ao longo do dia. No entanto, sabemos que tomar medicações em jejum pode causar náuseas e desconforto gástrico para alguns pacientes nesses casos. Uma alternativa é consumir um pequeno lanche baixo teor de proteínas, como uma fruta ou uma torrada com geleia no momento da medicação. Isso fornece algum conteúdo no estômago, sem comprometer significativamente a absorção do medicamento. Outra estratégia poderosa é a suplementação de carbidopa em doses adequadas. A carbidopa é geralmente combinada com a levodopa em medicamentos como o Sinemet ou Prolopa, mas alguns pacientes se beneficiam de doses adicionais. A carbidopa impede que a levodopa seja convertida em dopamina antes de chegar ao cérebro, aumentando a quantidade de medicamento que efetivamente cruza a barreira hematoencefálica. Um estudo recente mostrou que pacientes com respostas subótimas à levodopa apresentaram melhora de 30%. Nos sintomas motores, após ajuste na dose de carbidopa, esta é uma modificação que deve ser discutida e supervisionada pelo seu neurologista. Nunca ajuste medicações por conta própria. Além disso, existem evidências crescentes de que a microbiota intestinal pode influenciar significativamente tanto a progressão do Parkinson quanto a absorção e eficácia da medicação. Estudos recentes publicados na revista Brain têm demonstrado que pacientes com Parkinson frequentemente apresentam desequilíbrios na flora intestinal que podem afetar a inflamação sistêmica, a barreira intestinal e até mesmo a absorção de medicamentos. Estratégias para melhorar a saúde intestinal incluem o consumo regular de probióticos através de alimentos fermentados como iogurte natural kefir e chucrute ou suplementos específicos, além de prebióticos, fibras especiais que alimentam as bactérias benéficas, encontradas em alimentos como alho, cebola, banana verde e alcachofra. Um aspecto frequentemente negligenciado é a importância da vitamina B12 adequada para pacientes com Parkinson. A deficiência de B12 é comum em idosos e pode piorar os sintomas neurológicos, mimetizando ou exacerbando os sintomas do Parkinson. No entanto, a suplementação deve ser cuidadosa para não interferir com a medicação. A recomendação é verificar seus níveis de B12 regularmente e, se necessário, suplementar com orientação médica preferencialmente, usando a forma metilcobalamina e em horários distantes da levodopa. Outro nutriente frequentemente deficiente em pacientes com Parkinson é o ferro, cuja carência pode agravar a síndrome das pernas inquietas, um problema comum que piora a qualidade do sono. Novamente, a verificação dos níveis e suplementação adequada, quando necessário, deve ser supervisionada por profissionais agora que conhecemos tanto os nutrientes, a evitar quanto os benéficos. Vamos falar sobre como criar uma estratégia prática e sustentável para implementar essas mudanças no dia a dia. O primeiro passo é compreender que pequenas mudanças consistentes são mais eficazes que transformações radicais e temporárias. Comece eliminando ou reduzindo drasticamente os suplementos com altas doses de vitamina B6 e vitamina E, a menos que sejam especificamente prescritos pelo seu médico. Em seguida, reorganize seus horários de alimentação para otimizar a absorção da medicação. Isso pode significar refeições menores e mais frequentes com teor proteico mais baixo durante o dia e uma refeição principal mais rica em proteínas à noite. O próximo passo é enriquecer sua alimentação com os nutrientes neuroprotetores, que discutimos. Adicione gradualmente mais peixes gordurosos, frutas vermelhas, vegetais, coloridos, nozes e azeite de oliva extra virgem à sua dieta. Lembre-se que a consistência é mais importante que a perfeição. Algumas implementações práticas incluem manter frutas vermelhas congeladas sempre à mão para facilitar o consumo diário, adicionar sementes de linhaça, moída ao iogurte ou vitaminas,
preparar porções individuais de nozes para lanches e usar azeite de oliva de boa qualidade. Em todas as saladas, finalmente, essencial monitorar e registrar seus sintomas em relação às mudanças alimentares. Um diário simples onde você anota o que comeu, os horários da medicação e como se sentiu ao longo do dia. Pode revelar padrões surpreendentes. Muitos pacientes descobrem gatilhos alimentares específicos que pioram seus sintomas e que vão além das recomendações gerais que discutimos. Hoje, além disso, esse registro pode ser extremamente útil nas consultas com seu neurologista, permitindo ajustes mais precisos no tratamento para pessoas com Parkinson que buscam melhorar sua qualidade de vida e potencialmente retardar a progressão da doença. A atenção cuidadosa à nutrição oferece uma ferramenta poderosa que complementa o tratamento medicamentoso. Evitar o excesso de vitamina B6 e vitamina E em suplementos enquanto aumenta o consumo de ácidos graxos ômega 3, polifenóis e outros nutrientes neuroprotetores. Você pode criar um ambiente interno mais favorável para suas células cerebrais. Além disso, ao otimizar a absorção da medicação, através de estratégias de distribuição proteica e timing das refeições, você pode melhorar significativamente o controle dos sintomas e reduzir as flutuações motoras. Você já deve ter percebido como é difícil encontrar informações específicas sobre como lidar com o Parkinson no dia a dia, especialmente conteúdos em português que realmente entendam a realidade. Brasileiro, é por isso que nosso canal existe, para ser aquele lugar onde você encontra respostas claras, sem terminologia médica complicada e sem falsas promessas ao se inscrever no canal. Você se junta a milhares de pessoas que, como você, buscam viver melhor apesar do Parkinson, além dos vídeos semanais com dicas práticas. Nossa comunidade nos comentários compartilha experiências e oferece apoio. Temos recebido mensagens emocionantes de inscritos que conseguiram voltar a realizar atividades, que haviam abandonado usando nossas técnicas desde caminhar no parque até brincar com os netos. Não estamos prometendo milagres, mas sim pequenas vitórias diárias que, somadas, transformam a qualidade de vida. Se isso faz sentido para você, clique agora no botão de inscrição, é gratuito e pode ser o primeiro passo para descobrir novas possibilidades para seu bem-estar. Lembre-se, o conhecimento é uma ferramenta poderosa e queremos compartilhar isso com você a cada semana. Obrigado por estar conosco até o final deste vídeo. Tenho certeza que estas informações farão diferença na sua vida ou na vida de alguém que você ama. E lembre, se cada pequeno ajuste na alimentação pode representar um grande passo na sua jornada com o Parkinson, nós vemos no próximo vídeo. Cuide-se bem.